Vamos abrir a palavra de Deus. João capítulo 8. Eu quero ler 2 versículos com vocês. 2. Depois eu quero que você deixe aberto em João 8, a partir do versículo 21 até o 59. Mas eu quero ler, inicialmente, 2 versículos. João 8, 24. Depois, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. João 8, 24. O que diz aí? Por isso, vamos ler juntos? Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vamos ler juntos? Bem forte, o que diz? Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu quero conversar com você nessa noite, de uma forma bem rápida e objetiva, sobre o perigo de você morrer nos seus pecados. Ou seja, nos 2 versículos que nós lemos, Jesus Cristo está dizendo aqui que você e eu, nós podemos morrer nos nossos pecados. A segunda opção é o texto de Apocalipse, capítulo 14, que diz, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então você tem 2 opções. Morrer nos seus pecados ou morrer no Senhor. E como o clima está bom para falar sobre esse assunto, porque você vai chegar em casa agora e a televisão vai estar botando lá quantos óbitos, quantos mortos. Aliás, desde março, o que a gente só ouve é estatística de morte. E eu quero dizer para você que mais importante do que a forma como você vai morrer, é espiritualmente como você vai morrer. E é isso que Jesus está colocando aqui. Esse é o discurso de Jesus para um grupo de fariseus. Eu chamo a sua atenção porque é uma grande dificuldade de se falar hoje, na nossa sociedade, às vezes na igreja, sobre pecado e sobre morte. Primeiro porque pecado e morte não são assuntos o quê? Atraentes, agradáveis. Todo mundo sabe que é pecador, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer falar no assunto. É assim ou não é? Até os hinos de morte não estamos cantando mais. Descansa, a alma, eis o Senhor. Ninguém canta mais. Pecado é um assunto que muitos ignoram. E se você pensar bem, a doutrina do pecado é uma das doutrinas mais importantes. Porque a doutrina do pecado revela a nossa condição. A doutrina do pecado é a base da necessidade da expiação de Cristo, da encarnação de Cristo, da obra de Cristo. A Bíblia fala
que todo homem é pecador, que todos nascemos sob o pecado. Nós herdamos de forma solidária o pecado original. Adão caiu e todos nós caímos com ele. O pecado é universal, o pecado é absoluto, o pecado é hereditário. O pecado está relacionado com Deus e com a sua vontade. O pecado não é social, sociológico. O pecado é uma transgressão da lei de Deus, é uma transgressão da vontade de Deus. É por causa do pecado que nós estamos mortos espiritualmente, que nós morremos fisicamente, que nós vamos morrer eternamente se nós morrermos fisicamente nos nossos pecados. Então esse é um assunto de maior importância para mim e para você, principalmente nesse contexto. Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que o pecado reside no coração. O pecado está na mente, nas emoções, na vontade. O pecado inclui a corrupção da nossa natureza, a culpa e a condenação de Deus. E Jesus vai colocar aqui, vamos lá para o texto. Jesus diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Presta atenção que Jesus já coloca aqui para nós que todos nós estamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Certo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele está dizendo, mas se vocês morrerem fisicamente, se vocês passarem desta vida para outra, morto espiritualmente, a sua situação é complicada. Você desfrutará da condenação eterna. Só há um meio. E ele coloca aí. Ele diz assim, porque se não credes que eu sou, se não credes que eu sou o pão da vida, se não credes que eu sou a água da vida, se não credes que eu sou a luz do mundo, se não credes que eu sou o caminho, a verdade e a vida, vocês vão perecer. A única maneira de nós vivermos espiritualmente e passarmos para essa eternidade mortos, morrendo no Senhor, é crendo em quem é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Pergunto para você, se você morrer hoje, se Deus lhe chamar hoje, por Covid, bala perdida, infarto, qualquer coisa, você está morrendo em Cristo ou você está morrendo em seus pecados? A Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Morrer no Senhor, morrer crendo e tendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é bem-aventurança, é felicidade eterna, é vida eterna. Mas passar dessa vida, nos nossos pecados, se nós morrermos nos nossos pecados, nós estaremos condenados eternamente. E essa vida de 70, 80, 100 anos que nós temos aqui, é a oportunidade que Deus nos dá, através da pregação do Evangelho, para que nós possamos, convencidos pelo Espírito Santo, de forma irresistível, tomarmos a decisão
tomarmos a decisão. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. O perigo de morrer no pecado ou o perigo de morrer sem Jesus. Sem Jesus. Uma pessoa, ela morre em seus pecados por se considerar justa. Jesus está falando para um grupo de fariseus que se achavam santos aos seus olhos, que fizeram da lei moral, da lei cerimonial, uma escada para merecer o céu. Eles se diziam até, veja lá, mais embaixo, versículo 39, vê lá, no versículo 39. Eles dizem assim, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Jesus diz assim, olha, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Veja no versículo 44, o que é que Jesus diz? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se formou na verdade. Meu irmão, se eu continuo no pecado, e veja o que Jesus diz, por favor, lá no versículo 34, Jesus replicou, em verdade vos digo que todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então veja bem, nós morremos no pecado, nos nossos pecados, quando nós queremos argumentar com Deus a nossa justiça própria, que nós somos bons. E você esquece da doutrina bíblica, da depravação total do homem, que não há um homem sequer que faz o bem. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há salvação pelas obras, não há salvação pelos méritos humanos, não há salvação pela moralidade, pela religiosidade. Você não vai para o céu porque você é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai para o céu se você crer que Jesus é o eu sou. Quem põe você no céu é Jesus. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Veja, Jesus era muito duro, muito franco. Veja lá, no versículo 22 de João 8, porque Jesus falou outra vez, vou me retirar e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis o quê? Ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava indo para onde? Para o céu. Jesus estava indo para a presença de Deus. E quem não crê em Jesus, e quem não acreditar que Jesus é eu sou, não pode ir para onde Jesus vai. É simples o argumento. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mas em segundo lugar, veja, o segundo argumento de Jesus, no versículo 23, uma pessoa morre em seus pecados por ser mundano. Veja o que Jesus diz no versículo 23. Jesus diz e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou.
Preste atenção, o mundo aqui é o sistema espiritual que está em oposição a Deus. Esse sistema é encabeçado por Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Esse sistema jaz no maligno. E nós não podemos ir para o céu, e nós não podemos ter salvação. Nós não podemos ir para a presença de Deus se não houver uma mudança da nossa natureza, se nós não sermos libertos deste mundo, se nós não nascermos de cima. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Quem é mundano tem o diabo por pai. Na oração sacerdotal, Jesus ora e fala dos seus escolhidos que estão no mundo, mas não são o quê? Do mundo. Eles estão, mas não são. E Jesus vai dizer mais que o mundo, o sistema mundano, odiou a Cristo e odeia aqueles que estão em Cristo, aqueles que creem em Cristo. Terceiro lugar, uma pessoa morre em seus pecados quando não acredita em Jesus. Versículo 24. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Veja no versículo 28, que Jesus vai usar a mesma expressão. Disse, pois, Jesus: quando levantardes os filhos do homem, então sabereis que eu sou. Lá no final, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou Deus que se fez carne e habitou entre os homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu sou transformado por Jesus. Eu me aproprio da justiça de Jesus. Eu sou liberto do pecado, da morte e da condenação eterna. Quarto lugar, uma pessoa morre em seus pecados por ignorância espiritual. Veja no versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Eu estou ensinando desde o começo. Eu e o Pai somos um. Eu estou ensinando para vocês desde o começo que eu sou o Verbo que se fez carne e habitou entre vós. Eu sou pré-existente. Eu existo antes de Abraão. Eu sou aquele que nada faço por mim mesmo. E tudo que eu faço e tudo que eu ensino foi o Pai que me deu para fazer. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Sabe, irmãos, o grande perigo da ignorância espiritual é que as pessoas creem no Jesus que não é o eu sou. Creem no Jesus que é, de acordo com o Espiritismo, um espírito evoluído. Que, de acordo com os mormons, é um profeta. Os islâmicos também dizem que Jesus é um profeta. Os testemunhas de Jeová dizem que ele é um semideus. E veja bem, se eu não creio na pessoa de Jesus,
e naquilo que Ele realizou por mim, eu e você, nós morreremos nos nossos pecados e, consequentemente, nós receberemos a condenação eterna. Nós partiremos para a eternidade sem salvação, sem estar na presença de Deus. Qual é a solução? Qual é a solução? Jesus vai colocar mais adiante uma verdade maravilhosa. Lê comigo versículo 32, por favor. Versículo 32. João 8, 32. O que é que diz aí? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Veja bem, aqui tem 3 argumentos lógicos. Jesus está dizendo, a verdade o quê? Existe. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Segunda coisa que ele ensina, essa verdade, ela pode ser o quê? Conhecida. Porque se a verdade existisse e nós não pudéssemos conhecê-la, se Jesus Cristo existisse, se Deus existisse e nós não pudéssemos conhecê-lo, não teria salvação. Esse conhecimento aqui não é pela sabedoria humana, pela mente humana, é um conhecimento por revelação. Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade existe, o eu sou existe. Ele é verdadeiro. Eu posso conhecê-lo, ele pode se revelar a mim e a você. E aí, quando eu o conheço, a consequência desse conhecimento é a libertação. Eu estou livre. Livre da escravidão do pecado. Livre do poder de Satanás. Livre do poder da morte. Livre da condenação eterna. Eu estou verdadeiramente o quê? Livre. Veja versículo 35 e 36, que Jesus diz em João 8. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, e para sempre. Versículo 36, lê comigo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que o filho aí está em letra maiúscula. E o filho é a verdade encarnada, é o eu sou, que nos liberta verdadeiramente. Existe muita liberdade falsa, existe muita liberdade mentirosa, mas a liberdade verdadeira é Jesus. É Jesus. Deus, Ele ilumina o nosso conhecimento. O pastor Hernandes gosta de usar umas expressões, ele tira o tampão dos nossos ouvidos, né? E também o quê? Aquilo que nos cega, a venda dos nossos olhos. E o que eu e você, nós precisamos orar nesta noite. Eu não sei quando Deus vai me chamar, eu não sei quando Deus vai lhe chamar, mas já está determinado.
Todo mundo aqui é igual remédio e iogurte, tem prazo de validade. E desse prazo não passa. A grande pergunta é, eu vou morrer nos meus pecados, sem Jesus, ou eu vou morrer no Senhor? E veja, que ele diz no versículo 36, se pois. Sabe por quê? Porque a decisão é sua. É você que tem que decidir como ou onde você quer morrer. Você quer morrer nos seus pecados ou você quer morrer no Senhor? Se você quer morrer no Senhor, creia nele nesta noite. Se renda a Ele. E diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, ilumina a minha mente. Assim como o Senhor disse lá na criação, haja luz e houve luz, que nesta noite o Senhor diga para o Espírito Santo, haja luz na minha mente, no meu coração, e que eu possa conhecer a verdade que liberta, que é o eu sou. O eu sou. Vocês estão me entendendo? Estou ficando livre da alma de vocês, tá? Do sangue de vocês. Se você chegar lá no céu e dizer que nunca ouviu o Evangelho, está registrado lá, o pastor Arival, no dia tanto de outubro de 2020, no ano da pandemia. Vai estar nos anais celestiais, né? Falou de Jesus. Qual é a sua decisão? Não fica só acompanhando as estatísticas, não, de morte. Seu dia vai chegar. Sua hora vai chegar. E eu e você, nós não podemos morrer nos nossos pecados. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Uma oração simples. De entrega, de Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor se revelasse para mim nesta noite. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero me render a Ti. Eu quero que o Senhor me salve nesta noite. Eu não quero morrer nos meus pecados. Eu quero morrer no Senhor. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, novo. Senhor Deus, olha para cada vida que está aqui nesta noite, para cada pessoa que está nos assistindo, nesse ano de pandemia, nesse ano de muitas mortes, de muito terror, de muito medo, de muita mentira, de muita opressão satânica, de muito sofrimento, angústia, transtornos mentais, depressões, quebradeiras, Senhor, suicídio. Nesse ano tão complicado, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo possa revelar Jesus para cada coração que está aqui, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado. Que o Espírito Santo possa nos convencer da justiça que está em Cristo. Que o Espírito Santo possa nos convencer nesta noite do juízo final. E que cada um aqui possa tomar a sua decisão e se render, se entregar inteiramente a Cristo nesta noite. Faz isso, Senhor, para o louvor da Tua glória, para o louvor do Teu nome e para a nossa felicidade, para a salvação dos Teus eleitos neste mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.